Um homem mata a esposa, a facadas no quarto do casal, pega o celular, fotografa o corpo ensanguentado e envia para o irmão da vítima pelo WhatsApp com a mensagem: "Olha o que eu fiz com ela". Mas por que Jason escolheu humilhar a família de Tatiane desta forma? Por que documentar a própria barbárie? E se foi tudo calculado para causar o máximo de sofrimento possível? Tatiane Curti Cipriani, 24 anos, acordou pela última vez ao lado do homem que prometeu amá-la para sempre. Algumas horas depois, na manhã de 30 de julho, seu corpo estava sendo usado como troféu de guerra pelo próprio marido. Jason não apenas matou Tatiane, ele transformou o crime em uma arma psicológica contra toda a família. As evidências revelam uma sequência aterrorizante. Primeiro, ele esfaqueou Tatiane múltiplas vezes no quarto, depois posou o corpo para a foto, enviou a imagem com a mensagem cruel e só então tentou se matar com uma espingarda. Cada passo foi calculado para maximizar a dor e a humilhação. O relacionamento estava em crise por ciúmes e problemas conjugais sérios, mas nada justifica a frieza de transformar um assassinato em espetáculo. Fique até o final porque vamos mostrar os detalhes que a polícia descobriu, as contradições na investigação e a pergunta que não quer calar: quantas outras mulheres estão vivendo com assassinos em potencial sem saber? A resposta vai te chocar. Antes de mergulharmos nos detalhes horríveis deste feminicídio, precisamos conhecer Tatiane Cipriani, a jovem de 24 anos que se tornou vítima da própria pessoa que deveria protegê-la. Ela residia em Rodeio, uma cidadezinha pacata de 12.700 moradores no Vale do Itajaí, Santa Catarina, onde todos se conhecem pelo nome e assassinatos brutais como este não fazem parte da realidade local. Ela estava casada desde 2021 com Jason Henrique Cipriani Bonacolsi, de 26 anos. O casal se conheceu em 2017 e, pelos registros nas redes sociais, parecia ter uma vida normal, com fotos felizes e declarações de amor. Mas por trás dessa fachada se escondia uma relação tóxica, marcada pelo que a Polícia Civil classificou como problemas conjugais sérios e ciúmes obsessivo. A pergunta que surge é: há quanto tempo Tatiane estava sofrendo em silêncio? Quantos sinais de perigo foram ignorados? E, principalmente, ela tinha noção de que estava casada com um potencial assassino? A cronologia do horror começou na madrugada de 30 de julho de 2025, uma quarta-feira que deveria ser apenas mais um dia comum na vida do casal. Mas às primeiras horas da manhã, dentro do quarto onde dormiam juntos há anos, Jason transformou aquele espaço íntimo em cenário de um dos crimes mais cruéis já registrados na região. Segundo a investigação da Polícia Civil, Jason pegou uma faca e atacou Tatiane com múltiplos golpes enquanto ela estava no quarto. Não foi um golpe único em um momento de fúria. Foram várias facadas mostrando ódio extremo e sede de vingança. Cada golpe era uma demonstração de quanto ele a odiava naquele momento. Mas aqui vem o detalhe mais perturbador que revela a frieza calculada do assassino. Após matar Tatiane, Jason não entrou em desespero, não ligou para a emergência, não teve um surto. Ao contrário, ele parou, olhou para o corpo ensanguentado da esposa e pensou: vou fotografar isso e mostrar para a família dela. A mente de um assassino funciona de forma diferente da nossa. Enquanto uma pessoa normal ficaria em choque com o que fez, Jason viu ali uma oportunidade de causar ainda mais dor. Ele pegou o celular, posicionou a câmera e fotografou o resultado de sua brutalidade como se fosse um troféu. Mas para quem ele enviou essa imagem macabra? Para o irmão de Tatiane. E não enviou apenas a foto. Segundo informações que chegaram até nós, ele acompanhou a imagem com uma mensagem cruel: olha o que eu fiz com ela. Imagine a perversidade. Usar o corpo da própria esposa para traumatizar psicologicamente a família. O irmão de Tatiane acordou por volta das 5h50 da manhã com uma notificação do WhatsApp. Quando abriu a mensagem, se deparou com a imagem mais aterrorizante que uma pessoa pode receber. Sua irmã morta, ensanguentada, no chão do quarto, acompanhada de uma mensagem que soava como uma confissão de guerra. Imagine o desespero, o horror, a sensação de impotência deste homem ao ver aquela foto. Primeiro o choque de ver a irmã morta, depois a raiva de entender que aquilo foi feito de propósito para machucá-lo. Jason não matou apenas Tatiane, ele matou um pedaço da alma de toda a família. Mas a crueldade não parou por aí. Segundo a polícia militar, Jason também enviou a foto para a mãe de Tatiane.
Isso confirma que foi uma ação premeditada para causar o máximo de sofrimento psicológico possível. Ele queria que a família sofresse tanto quanto ele estava sofrendo com os problemas do relacionamento. A reação da família foi imediata. O irmão de Tatiane, ainda em choque com a imagem recebida, ligou para a polícia militar às 5h50 e mostrou a foto para os agentes. Ela está morta. Vejam o que ele fez com minha irmã, deve ter dito, com a voz tremendo de desespero e revolta. Quando a polícia militar chegou à rua Silvio Escoz, no bairro São Pedro Novo, encontraram uma cena que confirmava a veracidade da foto. A casa estava completamente fechada, todas as portas e janelas trancadas, mas era possível ver uma luz acesa no quarto onde aconteceu a tragédia. Os policiais gritaram, bateram na porta, tentaram contato de todas as formas possíveis, mas ninguém respondia. Diante da gravidade da denúncia e tendo a foto como prova do crime, a PM tomou a decisão de arrombar a porta da cozinha para ter acesso ao interior da residência. O que encontraram ali dentro superou até mesmo suas expectativas mais sombrias. Tatiane estava morta ao lado da cama, com múltiplas perfurações de faca espalhadas pelo corpo, exatamente como mostrava a foto enviada para a família. O sangue havia se espalhado pelo chão, criando uma cena de extrema violência que marcaria para sempre a memória dos policiais. Do outro lado do mesmo quarto, Jason estava caído no chão com um ferimento grave de espingarda no rosto, ainda vivo, mas em estado crítico. A arma estava ao lado dele, confirmando a tentativa de suicídio. Mas aqui surge uma pergunta crucial. Quanto tempo passou entre o assassinato, a sessão de fotos macabra, o envio das mensagens e a tentativa de suicídio? A análise da sequência temporal revela a frieza calculada de cada ação. Primeiro, Jason mata Tatiane com múltiplas facadas. Segundo, ele para, observa o resultado de sua violência. Terceiro, pega o celular e fotografa o corpo da esposa. Quarto, envia as fotos para familiares via WhatsApp com mensagens cruéis. Quinto, só então tenta se matar com a espingarda. Essa cronologia destrói completamente qualquer narrativa de crime passional impulsivo. Não foi um momento de fúria que resultou em tragédia, foi uma sequência de ações deliberadas, cada uma mais calculada que a anterior. Jason teve tempo para pensar, planejar e executar cada etapa de sua vingança. Jason foi socorrido pelo SAMU e pelos bombeiros voluntários de Ascurra Apiúna Rodeio, sendo levado para o Hospital Oase em Timbó. Durante o transporte, os socorristas lutaram para salvar a vida do homem que havia acabado de cometer um dos crimes mais bárbaros da região, mas não adiantou. Jason morreu no hospital por volta das 8h30, aproximadamente 3 horas após ter iniciado essa cadeia de horrores. Ele levou para o túmulo os motivos exatos que o levaram a transformar um crime em espetáculo macabro. A Polícia Científica de Blumenau foi chamada para fazer a perícia completa do local. A cena do crime foi cuidadosamente documentada e analisada. Foram apreendidos no quarto do casal a faca utilizada no assassinato, a espingarda usada no suicídio e os 2 celulares que serão fundamentais para entender completamente a dinâmica do crime. O que torna este caso ainda mais revoltante é descobrir que havia sinais de que o relacionamento estava em crise. O delegado Ismael Marmite, responsável pela investigação, confirmou que havia problemas conjugais sérios motivados por ciúmes obsessivo. Isso significa que Tatiane pode ter dado indícios de que estava em perigo. Ciúmes é uma das principais causas de feminicídio no Brasil. Quando um homem não aceita que a mulher tenha autonomia, quando ele a vê como propriedade sua, quando ele prefere destruí-la a perdê-la, temos o cenário perfeito para tragédias como esta. E Jason levou isso ao extremo ao usar o próprio crime como forma de continuar agredindo a família, mesmo após a morte. A pergunta que não quer calar é: será que Tatiane tentou se separar? Será que descobriu alguma traição do marido? Será que havia tomado alguma decisão que Jason não aceitou? As respostas podem estar nos celulares apreendidos, que passarão por perícia técnica completa. O caso de Tatiane não é isolado. Ela foi vítima do 3º feminicídio em apenas 3 dias em Santa Catarina. Na terça-feira anterior, Rosimari Martins, de 59 anos, foi morta pelo companheiro em Penha. Na quinta-feira seguinte, Sandra Raquel Nolli foi assassinada pelo ex-companheiro em Rio do Sul. Uma sequência aterrorizante que mostra como a violência contra a mulher está completamente fora de controle. 3 mulheres, 3 relacionamentos, 3 homens que preferiram matar a aceitar o fim do relacionamento ou a autonomia feminina. E em todos os casos, a motivação foi a mesma: controle, posse, ciúmes.
Mas o que diferencia o caso Tatiane é o nível de crueldade psicológica envolvido. Não bastou matar, foi preciso transformar o crime em uma ferramenta de tortura emocional para a família. Foi preciso garantir que o sofrimento se estendesse muito além da morte da vítima. A investigação da Polícia Civil de Rodeio continua, mesmo com a morte do principal suspeito. O inquérito vai apurar todas as circunstâncias do crime, investigar possíveis antecedentes de violência doméstica e tentar entender completamente a dinâmica psicológica deste relacionamento tóxico. A perícia nos celulares pode revelar conversas, ameaças, discussões anteriores que ajudem a explicar o que levou Jason a planejar não apenas um assassinato, mas um espetáculo de crueldade. Se houve ameaças anteriores, se Tatiane procurou ajuda, se ela tinha medo. Tudo isso pode estar registrado digitalmente. Outro aspecto que intriga os investigadores é a escolha específica do irmão como destinatário da foto. Por que ele? Será que tinha uma relação próxima com Tatiane? Será que Jason sabia que aquela pessoa sofreria mais com a imagem? Ou foi simplesmente o primeiro contato que encontrou na agenda dela? A resposta pode estar na dinâmica familiar. Muitas vezes, assassinos domésticos direcionam sua raiva não apenas para a vítima, mas para toda a rede de apoio dela. Eles querem destruir não apenas a mulher, mas todos os vínculos afetivos que ela possui. A análise psicológica do crime revela um padrão aterrorizante. Jason não apenas quis matar Tatiane, ele quis humilhá-la mesmo após a morte, quis traumatizar sua família, quis garantir que seu último ato de controle sobre ela fosse eterno. Cada familiar que viu aquela foto carregará essa imagem para sempre. Este caso serve de alerta para toda a sociedade sobre os sinais de relacionamentos abusivos. O ciúmes excessivo, o controle sobre atividades da parceira, o isolamento de amigos e família, as ameaças e a chantagem emocional são indicadores claros de que uma relação está caminhando para a violência. E o mais assustador, quantas outras Tatianes estão vivendo com potenciais assassinos neste momento? Quantas mulheres estão sendo controladas, ameaçadas, agredidas psicologicamente por homens que se dizem apaixonados? O amor verdadeiro jamais se manifesta através de controle, ciúmes ou violência. A família de Tatiane agora precisa lidar não apenas com a perda irreparável, mas com o trauma adicional das imagens recebidas. Eles perderam uma filha, irmã e pessoa querida e ainda foram forçados a presenciar o resultado da brutalidade através das fotos enviadas pelo assassino. O feminicídio é crime hediondo, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão, mas mais importante que punir é prevenir. É identificar os sinais antes que seja tarde demais. É dar suporte para que mulheres em relacionamentos tóxicos consigam sair a tempo de salvar suas próprias vidas. O caso Tatiane Cipriani representa o que há de mais cruel na violência doméstica brasileira. Uma jovem de apenas 24 anos foi brutalmente assassinada pelo próprio marido, que teve a frieza desumana de fotografar o crime e enviar as imagens para traumatizar toda a família da vítima. Essa não foi apenas uma morte, foi uma demonstração calculada de poder, controle e vingança que se estendeu muito além do assassinato. Jason não apenas matou Tatiane, ele transformou o próprio crime em uma arma psicológica destinada a causar sofrimento eterno para quem mais amava ela. A mensagem "Olha o que eu fiz com ela", enviada junto com a foto, revela uma mente perturbada que via a esposa como propriedade sua, algo que podia ser destruído e exibido como troféu. Enquanto a família de Tatiane precisa lidar não apenas com a perda irreparável, mas também com o trauma das imagens macabras que receberam, nós, como sociedade, precisamos nos perguntar: como permitimos que relacionamentos cheguem a este nível de toxicidade sem intervenção? As evidências mostram que havia problemas conjugais sérios e ciúmes obsessivo. Isso significa que podem ter existido sinais anteriores que foram ignorados ou passaram despercebidos. Quantas oportunidades de salvá-la foram perdidas? Quantas vezes ela pode ter pedido ajuda silenciosamente? Este caso nos ensina que a violência doméstica vai muito além da agressão física. Ela inclui controle psicológico, chantagem emocional, isolamento social e, como vimos aqui, pode culminar em atos de crueldade que traumatizam famílias inteiras. O feminicídio não mata apenas a vítima, destrói todos ao seu redor.
Se você conhece alguma mulher em situação de risco, não hesite em orientá-la a buscar ajuda. O número 180 funciona 24 horas para orientar vítimas de violência doméstica. Às vezes, uma conversa, um apoio, uma informação pode salvar não apenas uma vida, mas poupar uma família inteira de traumas irreparáveis. Para você que está assistindo e pode estar vivendo uma situação parecida, relacionamento não é prisão, amor não é controle, ciúmes não é prova de amor. Se seu parceiro te ameaça, te controla, demonstra ciúmes obsessivo, isso não é normal e você merece ajuda para sair dessa situação antes que seja tarde demais. Tatiane tinha toda uma vida pela frente, sonhos, projetos, pessoas que a amavam. Sua morte não pode ser em vão. Ela precisa servir de alerta para que outras mulheres reconheçam os sinais de perigo e busquem ajuda antes que seus relacionamentos se transformem em sentenças de morte. Que Deus console o coração destroçado da família de Tatiane neste momento de dor inominável. Que Ele dê forças para superarem não apenas a perda, mas também o trauma terrível das imagens que foram forçados a ver. Que a memória dela sirva para proteger outras mulheres de destinos semelhantes. Que o Senhor abra os olhos da nossa sociedade para a gravidade da violência doméstica e nos dê sabedoria para identificar e interromper ciclos de abuso antes que resultem em tragédias irreversíveis. Que Ele transforme corações endurecidos pela violência e ensine aos homens que amor verdadeiro é cuidar, proteger e respeitar. Compartilhe este vídeo para que a história de Tatiane alcance outras pessoas e possa prevenir novas tragédias. Deixe sua opinião nos comentários. Como podemos identificar melhor os sinais de relacionamentos abusivos? O que mais te revoltou neste caso? Que Deus proteja todas as famílias da violência doméstica e abençoe você e seus entes queridos. Até o próximo vídeo.